Rosilene Araújo perguntando quais os sintomas de arritmia maligna. Excelente. Eu tenho um vídeo que eu publiquei tanto no TikTok quanto no YouTube. Quais os sintomas que fazem uma arritmia ser maligna? E principalmente, quais condições uma arritmia é maligna, né? Vamos relembrar um pouquinho? Então, são o seguinte: arritmias que o paciente tem já uma cardiopatia, principalmente uma cardiopatia conhecida. O paciente tem uma doença, por exemplo, que já infartou, vários infartos já causaram e o coração ele é fraco por isso, é chamado cardiopatia isquêmica. Uma doença, por exemplo, que são doenças genéticas que fazem arritmias malignas. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença grave. Existe uma outra doença também chamada displasia ritmogênica do VD, e também é uma cardiopatia grave que pode cursar com arritmias malignas. Arritmias que são malignas, elas tendem a fazer o paciente desmaiar. Síncope, né? É um quadro, é um sintoma comum em arritmias malignas. Na verdade, o que pode fazer é até a morte súbita. O paciente que tem morte súbita, o que é a morte súbita? Aquele paciente que iniciou um quadro de mal-estar, taquicardia, dor no peito e teve uma parada cardíaca, e essa parada ela aconteceu em menos de 24 horas do início desses sintomas de mal-estar do paciente. Algumas pessoas podem ser reanimadas, cardiodesfibriladas e apresentar aí o retorno dessa condição. Então a gente fala que foi uma morte súbita que foi abortada, e isso é fantástico. Nessas condições também, aí tem até indicação do paciente colocar o cardiodesfibrilador implantável. É a pergunta do Euler aqui, no que foi feito aqui no YouTube, perguntando sobre isso, né? Então é uma condição que hoje em dia a gente tem o tratamento, tanto o tratamento medicamentoso e o tratamento com cardiodesfibrilador para essas condições. Esses tipos de arritmia vai depender do paciente, tá? E da condição clínica. Arritmias malignas tendem a cursar com morte súbita e pessoas que têm o coração fraco, o coração com uma fração de ejeção reduzida, que é a força do coração, tá certo? E algumas doenças não precisam ter a força reduzida, são doenças que são geneticamente que fazem o paciente ter arritmias malignas, geralmente arritmias ventriculares. Muito boa pergunta, Rosilene.